Nós estamos na série Crescendo em Fé. Então vamos ler de novo aí. Estou lendo todo domingo. Alguém quer ler hoje? Não. Alguém quer ler ou posso ler? Vamos lá então. Simão Pedro. Não, vou pedir para a Júlia ler. Lê aqui, Júlia. Do 2 Pedro, do capítulo 2 Pedro 1. É 2 Pedro que a gente vai começar. Do versículo 1 a 11. Pode ler? Posso pedir? Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no nosso pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentar a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam age, com quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se aquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Julia. Eu vou ler o versículo 12 para explicar por que é importante essa leitura que a gente está fazendo todo domingo. Ó. Por esse motivo, versículo 12: sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Então, não estranhe a gente estar fazendo de maneira repetida essa leitura de 2 Pedro, mas o próprio Pedro fala que é importante lembrar desses princípios, especificamente os 7 suplementos para a fé que ele descreve nesses versículos que nós lemos. E Pedro fala que os cristãos já estavam inteirados quanto a isso, ou seja, eles já sabiam disso, já tinham um conhecimento maduro a respeito disso. E é o que eu, pela fé e em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, junto com vocês estamos buscando fazer, nos inteirarmos desses princípios. Amém, meus irmãos? Nós entendemos tudo o que precisamos entender desses princípios. E Pedro fala, se for necessário eu vou lembrar vocês disso, eu vou repetir isso. E é o que a gente está fazendo, né? Essa leitura a gente está fazendo com frequência. E como nós sabemos, então, ele fala sobre não só termos recebido a fé, algo que nós já recebemos, e como disse, se você está aqui num culto que é feito no nome do Senhor Jesus, onde cremos que Ele está entre nós, é porque a fé você já recebeu. Amém, meus irmãos? Fé, antes de tudo, é essa confiança e essa certeza em Jesus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus. Fé, a princípio, é isso aí. Ah não, pastor, fé não é acreditar nas coisas boas, fé não é a convicção de fatos que não se veem, de coisas que não se veem e que se esperam. Sim, e Pedro diz
Quem é aquele que nós cremos sem ver, sem termos visto? Em quem nós cremos sem termos visto? Jesus. Em quem nós esperamos? Jesus. Então, fé em coisas que não se veem. Jesus nós não vemos e cremos. A convicção de fatos que se esperam. Qual é o maior dos fatos que nós esperamos? A vinda de Jesus. Então, fé, a princípio é para isso. Amém, meus irmãos? Não é só para esperar coisa boa, não. Então, se você está aqui, é porque a fé você já recebeu. Mas Pedro está dizendo que ela precisa ser desenvolvida. E como já falamos, se a fé não for desenvolvida, ela será o quê? Morta? Não, é uma palavra específica que ele usa aqui. Abandonada, tá vendo como eu tenho que lembrar? Se a fé não for desenvolvida, ela será abandonada. O que ele diz? Se essas virtudes existirem e crescerem em vós, jamais abandonareis a fé. O que significa que se eu não desenvolver essas virtudes, se eu não desenvolver a fé, irmãos, eu vou abandoná-la. Porque há pessoas abandonando a fé, porque não a desenvolveram. E é isso que nós estamos fazendo aqui, desenvolvendo a nossa fé. E para isso eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Ele diz que nós precisamos aplicar todo o nosso esforço. Ele fala no versículo 5, por isso aplicando todo o vosso esforço. Eu já falei isso, mas eu vou só me aprofundar um pouco mais. E essa é uma das vantagens de fazer série, né? Porque se eu deixei de falar alguma coisa antes, eu posso falar de novo melhor. Ele diz, todo o vosso esforço. Ele está falando para cada um usar o esforço que tem, a força que possui. Isso é relativo à força que cada um tem. Presta atenção, irmãos. Você está aqui? Digamos que uma pessoa vá a uma academia a primeira vez e ela não tem costume de levantar peso. E ela vai já de cara querer pegar, sei lá, 80 quilos. Ali na supimpa, ela vai conseguir? Provavelmente não. Ela vai, sei lá, 12 quilos, 15 quilos. Enquanto tem pessoas na academia levantando 80 quilos, tem pessoas levantando 15. Só que aquela pessoa que está levantando 15, por talvez ter acabado de chegar, por mais que seja menos esforço que ela esteja fazendo, é todo o esforço que ela tem para fazer. É todo o esforço que ela pode fazer. Ela não tem força suficiente ainda para, por exemplo, levantar um peso de 80 quilos. Então ela vai usar todo o esforço que ela pode. Um exemplo. Então é relativo. Pedro está dizendo isso. Usai o vosso esforço. Ou seja, cada um será cobrado segundo a força que recebeu. Presta atenção nisso, irmãos. Eu creio que nós não seremos julgados pelo que deixamos de fazer. No sentido de, poxa, você não fez isso, não fez aquilo. Mas naquilo que poderíamos ter feito, mas não fizemos. Ou seja, naquilo que recebemos força para fazer, mas não usamos toda a força que tínhamos. Até porque o Eterno não vai cobrar você de algo que você não teve força para realizar. Exemplo. Você acha que o Eterno vai cobrar uma pessoa com deficiência mental de não ter estudado a Bíblia? Não, porque ela não tem capacidade para isso. Agora, uma pessoa capacitada para isso, que tem força para isso, o Eterno irá cobrá-la. Irmãos, o estudo da Bíblia vai ser cobrado, amém? Eu já vou citar um texto que fala isso. E a prática muito mais. Mas cada um será cobrado segundo o esforço que tinha para oferecer. Há um texto nas Escrituras que nos mostram isso. E, como eu disse, eu vou só citar para termos tempo aqui de ler todos os textos. Eu vou só citar. É aquele texto em que Jesus está no gasofilácio, as pessoas estão trazendo as ofertas. E é dito, isso está em Marcos capítulo 12, 41, que vieram ricos e lançaram ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas
bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. O valor era medido pelo peso e pelo material da moeda. Então, a moeda que ela apresentou não era de ouro, não era de prata, não era nem de bronze, era de cobre. E nem era grande, era pequena, pesava pouco. E ela apresentou essas duas moedas. Chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes disse: com toda certeza eu vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Como assim? Ele disse: porquanto todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía. O que eu quero enfatizar aqui? Os ricos deram muito, mas era tudo o que eles podiam apresentar? Não. A viúva deu pouco, mas o pouco representava todo o seu esforço. Então cada um será cobrado segundo a força que recebeu. Por menor que seja, o que importa é que você use toda a força que o Eterno lhe deu. Uma vez eu orei citando Deuteronômio 6: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. E eu falei: Senhor, me dá forças, me dá essas forças para amá-lo. E no Espírito eu tive o discernimento na hora, o Eterno me respondendo: o meu mandamento é para que você me ame com todas as tuas forças, com as forças que você tem agora. Você está me pedindo mais forças, mas se você não usa as forças que você já tem, por isso o mandamento diz: amarás de toda a tua força. Qual é a força que você tem? É ela que você tem que usar. Então uma pessoa em condição, como eu disse, você pode às vezes até fazer mais que outros, mas se isso que você está fazendo não representa todo o teu esforço, não significa que realmente está sendo considerado mais do que, por exemplo, alguém que não ora tanto, que não lê tanto a palavra, que não cumpre tantos mandamentos. O que importa é que a gente faça uso de todo o nosso esforço. Há outro texto que eu quero citar, que é onde eu entendo que Jesus vai cobrar cada um segundo o esforço que tinha a apresentar. Jesus vai falar para a geração dos seus dias o seguinte, toma nota, Lucas 11:31. Ele fala assim: a rainha do sul, quem é essa rainha? É a rainha de Sabá, que está escrita lá em 1 Reis 10. Então Jesus está citando essa rainha de 1 Reis capítulo 10. Ele diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, a geração dos dias de Jesus, e os condenará. Olha que interessante, no dia do juízo, essa rainha vai condenar as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Como assim? Ele diz: pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, quem naquele dia estava passando a instrução de Deus era Salomão. Ela vivia muito distante de onde Salomão estava, mas ela se esforçou a ponto de sair dos confins da terra para ir ouvir quem? Salomão. E ele diz: ela vai condenar essa geração. Por quê? Qual é o contraste? Porque aquela geração podia ouvir não Salomão, podia ouvir quem? O Messias. Não estava nos confins da terra, estava nas terras onde Jesus estava, em Israel, em Jerusalém, mas não se esforçavam por querer ouvi-lo. Ou seja, aquela rainha se esforçou mais para ouvir Salomão do que esta geração se esforça para me ouvir. E ele diz: a rainha vai se levantar e condenar vocês. Sabe o que é isso? Se uma pessoa viajou muito para ouvir a sabedoria de Salomão, então não tem desculpa para quem não quer se esforçar, principalmente nos nossos dias,
onde nós temos muitas oportunidades e lugares para se ouvir a palavra de Deus, uma Bíblia que a gente pode baixar, uma Bíblia que a gente pode comprar, um pastor que a gente pode ouvir, a mensagem de Jesus que a gente pode ter acesso. Ou seja, só não aprende quem não quer se esforçar, porque aquela mulher se esforçou a ponto de viajar o necessário para ouvir Salomão. Ou seja, se esforçou para muito menos do que nós devemos nos esforçar para ouvir Jesus. Ou seja, cada um será cobrado segundo o esforço que poderia ter apresentado, mas não apresentou. Qual é toda a sua força? Qual é a força que você tem hoje? É ela que você tem que usar para servir a Deus. Se eu posso fazer mais, se eu estou com força para fazer mais, eu farei mais. Se eu tentei cumprir esse mandamento, não consegui, tentei abandonar esse pecado, eu estou me esforçando, mas toda a força que eu tenho não está sendo suficiente. Então o que Deus vai julgar é que você usou toda a sua força, e isso basta. Ele disse à igreja de Filadélfia, ele disse para a igreja de Filadélfia: tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Apocalipse 3:8. Presta atenção, toma nota desse texto também. Vou citar aqui, ó. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, por menor que seja a sua força, ela é suficiente para nós, o que, irmãos? Obedecermos e não negarmos. Pegou na mão? Amém. Aí tem outra aí. Olha só, vou repetir esse versículo. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra. Se ele disse isso à igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas obedecia, você acha que alguém vai poder usar o argumento de que tinha pouca força e por isso não obedeceu? Irmãos? Obrigado, seu Sidney. Aí, está usando toda a sua força, ela, hein? Para quem está em casa, que entrou, sei lá o que aqui, um besouro, cigarra. Aí eu estou tentando pregar e os irmãos estão assim, ó. Eu tentei, passou bem no meu ouvido. Olha só, presta atenção. Está aí ou não? Vamos lá. Olha o que Yeshua diz à igreja de Filadélfia. Pode encostar essa primeira porta aí, Sidney, isso. Olha o que ele diz à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:8. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção. Se a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, obedeceu, você acha que alguém vai poder se desculpar diante de Yeshua dizendo que tinha pouca força e por isso não obedeceu? Você acha que alguém vai poder se desculpar porque tinha pouca força? Não. Por que não vai poder se desculpar? Porque Yeshua vai dizer: pois é, mas a igreja de Filadélfia tinha pouca força e obedeceu. Por menor que seja a tua força, ela é suficiente para você obedecer. E se você não está obedecendo, é porque você não está usando toda a sua força. Se conscientize disso. Se eu não estou obedecendo, é porque eu não estou usando toda a minha força. Se eu não estou conseguindo obedecer o mandamento de perdoar, é porque eu não estou usando toda a minha força. Se eu não estou conseguindo cumprir o mandamento de honrar os pais, honrar a Deus, é porque eu não estou usando toda a minha força. Se eu não estou conseguindo cumprir o mandamento, que é mandamento, orar pela manhã e pela noite, é dito isso: você terás essa palavra ao levantar-se e ao se deitar, Deuteronômio 6. E é feita uma oração, então, daí, de manhã e à noite. Se você não ora de manhã, não ora à noite, é porque você não está usando toda a sua força. A não ser, repito, irmãos, que algo acontecer e você realmente não conseguir orar. Que é até o que a Miriam observou sobre a dona Anice, né? Ela tá lá, enfim, ela não consegue estar lá clamando, então quem tem que clamar por ela? Nós. Amém, meus irmãos? Isso que eu falei para você fazer isso e ir lá. Então, usar toda a nossa força, e é disso que nós seremos cobrados. Se usamos ou não toda a força que nós tínhamos para obedecer. E agora, ele diz que nós devemos usar toda a nossa força, como já falamos, para acrescentar virtude, para acrescentar
conhecimento, para acrescentar domínio próprio, para acrescentar perseverança, para acrescentar piedade. E agora no versículo 7, lê aí, 2 Pedro 1, 7. Agora acrescentar o quê? E a fraternidade à piedade. Então, o sexto suplemento para a fé, qual é? Fraternidade. A palavra fraternidade usada aqui nesse texto de Pedro, no grego, é a palavra Filadélfia. E sim, nos lembra o nome da igreja de Filadélfia. O nome grego para fraternidade é Filadélfia. E olha o significado: amor fraterno, que é o amor que cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos. Presta atenção. Fraternidade não é o amor a Deus. Fraternidade não é o amor aos meus filhos. Fraternidade não é amor aos meus pais. Fraternidade não é amor à esposa, não é amor ao marido. Fraternidade não é amor ao inimigo. Fraternidade é amor que deve ser expressado entre os discípulos, entre os irmãos de fé. Existe o amor que deve ser dedicado a Deus, sim, o amor que devemos expressar aos filhos, sim, o amor que devemos expressar aos pais e até aos inimigos. Mas fraternidade não é disso que se trata. Fraternidade é o amor que deve ser manifestado de um discípulo de Yeshua para com outro discípulo de Yeshua. O amor entre irmãos é o amor à igreja. Presta atenção, irmãos. É amar o próximo. Sim, você tem que amar o próximo, mas não é qualquer próximo que a fraternidade se trata. É de um irmão de fé que você tem. Então presta atenção. Se nós temos o mandamento de amar, inclusive os inimigos, como nós chegaremos a amá-lo se não desenvolvermos sequer o amor a um outro discípulo de Yeshua? O amor a um irmão de fé. Por isso eu enfatizo, fraternidade é o amor à igreja. E Yeshua disse, outro texto que eu quero citar, toma nota, João 13, versículo 35. Ele diz: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Para quem que Jesus está falando? Para os discípulos. Se tiverdes amor uns pelos outros. Esse amor que Yeshua está falando em João 13 é o amor entre quem? Entre os discípulos. Não é amor entre um ser humano e outro? Nós devemos amar a todos, mas a fraternidade não trata disso. A fraternidade é o amor que deve existir entre discípulos. Até porque, enfatizo de novo, é engano querer amar a todos se eu primeiro não aprendi sequer amar um outro irmão de fé. Como é que a igreja quer amar o mundo se ela própria se odeia? É possível? Como é que a igreja pode amar o inimigo se a igreja não tem amor nem entre ela mesma? Por isso que o exercício do amor deve ser desenvolvido entre discípulos. E por isso Yeshua disse: essa é a marca de que vocês são meus discípulos, se houver amor entre vocês, entre os discípulos. E por mais simples que isso possa parecer, não é tão simples. Porque Yeshua disse isso a discípulos, por exemplo, que tinham que andar com Judas, que também era discípulo. E eles, com Mateus, que era publicano, tinha fama de que roubou alguns deles. Não enquanto discípulo, mas enquanto publicano. João sabia que Judas passava a mão na sacola das ofertas. João sabia. Ele só revelou isso depois que Judas estava morto. Em João ele escreve que quando Judas disse:
Ah, por que você vai derramar, aquela mulher, né? Por que você vai derramar perfume aos pés de Jesus? Era melhor você ter vendido, ter trago o dinheiro, e Judas organizaria ali aquele valor, e ele falou, e dá aos pobres. E João fala, não, mas ele disse isso, João escreve isso, ele disse isso porque ele cuidava da sacola. Ou seja, ele disse isso porque ele ia ter acesso àquele dinheiro e tirava dinheiro de lá. Eles sabiam disso. E Jesus disse o que para eles? Tem que haver amor entre vocês. Discípulos que em um momento surgiu a discussão entre eles sobre quem seria o maior. Um diz, eu acredito que serei eu. O outro diz, não, você não. E surgiu essa discussão. Aí foram levar para Jesus. Jesus, quem que eles queriam saber? Quem dentre eles? Quem daqui vai ser o maior no reino? Imagina Jesus, oh meu Deus, 3 anos com eles, e a discussão que eles têm, a pergunta que eles fazem é sobre quem vai ser o maior entre eles. Tinha que haver amor entre eles. A fraternidade se trata disso. Por isso Paulo fala em Gálatas 6, outro texto que é importante você ter, Gálatas 6:10. Ele diz que devemos fazer bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Opa! Quer dizer então que quando uma outra pessoa crê no mesmo Messias que eu, tem que haver um amor especial para com ela. Não sou eu quem estou dizendo isso. Paulo é quem diz, devemos fazer bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. O amor à igreja, como o bispo cita, né? Até porque não faz sentido eu dizer que amo o cabeça, mas não amo o corpo. Mas sim dizer, irmão, quem é o cabeça? Você sabe o que eu estou falando, né? O cabeça é Cristo. Paulo fala isso representando a igreja, sendo Cristo o cabeça. Mas sim dizer, se você quer o cabeça, você tem que levar junto o quê? Você tem que levar junto o corpo. Não dá para levar só o cabeça. É outra pessoa que é discípulo de Jesus. Essa é a questão. Então, veja. Quem é os da família da fé e quem são os que fazem parte do corpo? Os que são de... Vamos lá de novo. Quem é que são os da família da fé? Os que são discípulos de Yeshua. Não importa a denominação, desde que seja discípulo. Mas óbvio, irmão. Começa por onde? Pelo da mesma denominação, pelo amor de Deus. Ah não, eu tenho que amar de outra igreja. Porque da minha igreja é difícil. Tem gente que honra mais outras igrejas do que a igreja onde ele mesmo está. Presta atenção. Então é o amor à igreja. Imagine você que é discípulo de Jesus e Jesus diz a você, olha, eu quero que você tenha um lugar junto comigo na Nova Jerusalém. Quem deseja isso? Amém, amém, eu também desejo. Agora, imagine um discípulo de Jesus que diz, ah, Senhor, eu quero sim, mas se aquela pessoa estiver lá, não dá não. Ou deixa ela longe, não deixa tão perto não. Irmãos, tratando-se de alguém que também é discípulo de Jesus, não faz sentido não haver amor entre essas duas pessoas, porque elas servem o mesmo Messias e terão que estar juntas não por 1 ano, não por 2 anos, terão que estar juntas eternamente, e é o que torna mais difícil, né? Eu diria que às vezes amar o inimigo é mais fácil, porque o inimigo você não vê sempre, mas o crente você vê com mais frequência, ele frequenta a mesma igreja que você, e vai ter que lidar com ele na Nova Jerusalém, vai estar transformado, amém, mas ele vai estar lá também. Ou seja, não faz sentido não existir amor entre quem, irmãos?
entre nós. Não faz sentido. Por isso Jesus disse: se não houver amor entre vocês, vocês não são meus discípulos. Que não faz sentido eu ter discípulos que me reconheçam como seu mestre, como seu Messias, e eles não se amam, sendo que eles me consideram, todos me consideram como o Senhor deles. Não faz sentido. É o amor à igreja. Por mais difícil que seja amar a igreja. Fraternidade é o amor entre os irmãos. É comum pessoas desenvolverem uma aversão à igreja, uma aversão, uma certa frustração que já teve com a igreja e chegar à conclusão de que a coisa mais difícil que tem é amar crente e por isso ela desiste. Eu sei, é difícil. O bispo falou esses dias lá em Guarulhos: tem dia que eu não quero ver crente. É mais fácil eu ver até alguém do mundo que ver crente. Porque, irmãos, principalmente nós, imagina, eu tenho cerca de 10 anos como pastor. O bispo, então, muito mais. Você acha que a gente não lida com frustração com crente? Você acha que a gente não lida com pessoas que nos frustram? Eu tive que lidar com pessoas que no mesmo ministério onde eu estava falavam mal de mim. Mas o pior não é nem ser do mesmo ministério. O pior é se dizer discípulo do mesmo Messias, né? Veja, eu estou dizendo assim, falava mal no sentido de falar calúnias, amém? Inventar calúnias a meu respeito. Mentiras. Pessoas que são discípulos do mesmo Jesus. Às vezes é mais fácil nós chegarmos à conclusão dos desigrejados: vou buscar Deus sozinho. Mas não existe buscar Deus sozinho. Você se aproximar de Deus exige se aproximar do povo de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: a minha aproximação a Deus envolve a aproximação ao povo de Deus. Paulo diz isso. Toma nota, Efésios 2:19. Eu vou só citar. Efésios capítulo 2, versículo 19. Paulo diz sobre os cristãos que estavam longe, os gentios: porquanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja, concidadãos dos santos, ou seja, a minha pátria, que é a Nova Jerusalém, que eu aguardo que descerá do céu, é a mesma que a sua. Ou seja, nós vamos estar no mesmo lugar. Somos concidadãos. E nós pertencemos à mesma família de Deus. Portanto, aproximar-se a Deus significa também aproximar-se ao povo de Deus. E por isso, a necessidade da fraternidade. E eu quero que você vá lá para 2 Coríntios capítulo 2, onde nós observamos Satanás lutando contra a fraternidade da igreja. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 7. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Deixa eu te contextualizar aqui, presta atenção. Depois você leia, né, não só o capítulo 7, mas toda a carta de 2 Coríntios, que Paulo não escreveu um capítulo, ele escreveu uma carta. Presta atenção. Você está aí? Ele está falando de um irmão da igreja que pecou contra a igreja, que errou com os irmãos, e a igreja teve que corrigi-lo. Mas Paulo diz agora que a igreja deveria fazer o que com esse irmão que errou com a igreja, que cometeu um erro na igreja contra os irmãos? Deveria fazer o que com ele? Perdoar e encorajar, para que ele não fique com o quê? Amargura excessiva. Ou seja, corrija,
mas faça questão de perdoar aquele irmão da igreja que falhou com vocês. O perdão também, diz ele, que deve ser acompanhado do encorajamento. Esse encorajamento é não excluir mais a pessoa, mas incluir a pessoa, por mais que ela já tenha errado. E esteja convicto de algo: a igreja vai errar com você em algum momento. Os irmãos vão errar com você em algum momento. E o que vai ser necessário você desenvolver nessa hora? Fraternidade, o amor a esse irmão. Por qual razão devo amá-lo? Simples, ele crê no mesmo Messias que eu creio. Ele é discípulo do mesmo Senhor que o meu. Eu devo amá-lo não porque ele é amável. Eu devo amá-lo não porque ele vai votar no Bolsonaro ou votou no Lula. Eu devo amá-lo porque ele crê no mesmo Messias que eu creio. Esse é o motivo pelo qual devemos amar uns aos outros. Essa é a razão. E Paulo agora vai dizer então para perdoar essa pessoa, e no versículo 8 ele diz: portanto, insisto convosco, que confirmeis o quê? Vosso amor a Deus? Não, vosso amor fraternal. Ele diz que no perdão que nós liberamos a um irmão de fé que errou conosco, nós estamos confirmando o quê? Nosso amor fraternal. Presta atenção aqui. Significa que o seu amor fraternal vai ter que ser o quê, irmãos? Confirmado. E como que o seu amor fraternal pode ser confirmado? Ou seja, como você pode dizer: realmente eu tenho fraternidade? Paulo está dizendo, quando alguém errar com você e você ter o desafio de ter que perdoá-lo. Alguém que eu falo, repito, não é alguém de fora, não é alguém da família, é alguém da onde? Da igreja, dos discípulos de Yeshua. Em algum momento, a sua fraternidade vai ter que ser confirmada. E ele diz: confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Versículo 9: foi também por esse motivo que vos escrevi. Ou seja, saber se por meio dessa prova. Que prova? Em que a igreja de Coríntios estava sendo provada? No amor fraternal. A igreja de Coríntios não estava sendo provada na virtude, não estava sendo provada na piedade, não estava sendo provada na fé, estava sendo provada no quê? Na fraternidade. Quer dizer então que a igreja vai ser provada nisso? Vai. E ela é provada nisso quando alguém da igreja erra com você. É nesse momento, que a igreja está sendo submetida à prova. E quem se aproxima, irmãos, na hora da tentação? Para encontrar vantagens contra nós? Satanás. Paulo o chama de o tentador. E olha o que ele vai dizer agora. Versículo 10: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de quem? Isso é o que, irmãos? Fraternidade. Não é o amor a Deus, não é amor ao próximo, não é amor à família, é o amor à igreja, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então, no momento em que a igreja de Corinto estava sendo provada na fraternidade, quem se aproximou para tentar ter vantagens contra a igreja? Satanás. Então, o que traz vantagens a Satanás contra nós é a falta da fraternidade e a falta do perdão. Por isso que Paulo diz: olha, se há alguma falta em ser perdoada, sabe o que ele quer dizer com isso? Eu nem sei se você errou comigo, mas eu já te perdoo em nome de Jesus. Eu nem sei o que você fez, mas se você fez alguma coisa, eu já te perdoo em nome de Jesus. Eu já estou me precavendo para que Satanás não tenha vantagem contra nós. Ou seja, quando a pessoa, presta atenção nisso, se eu não perdoo,
Satanás vai ter vantagem contra quem? Contra a pessoa que eu não perdoei ou contra mim? Contra eu mesmo. Minha vida espiritual foi afetada. Se eu não perdoo, quem vai ficar mal com a angústia e ressentimento? É a pessoa que eu não perdoei ou eu? Eu. Afetou minha vida emocional. Ou seja, o único afetado pela falta de perdão é quem não perdoa. Por isso é comum dizermos que perdão, antes de tudo, é uma questão de sabedoria, de discernimento, de inteligência e de decisão. Paulo fala, eu já perdoo vocês, nem sei. Se alguém fez alguma coisa ou não fez alguma coisa, eu já perdoo. Mas Paulo, você não sabe o que fez. Não quer nem saber, eu já perdoo em nome de Jesus, eu não quero. É uma decisão que nós precisamos tomar contra Satanás, para que ele não tenha vantagem contra a igreja. Muitas igrejas, Satanás consegue se infiltrar, destruir, arruinar, por falta da fraternidade que é vista quando essa pessoa não consegue perdoar um outro irmão de fé. E é o que eu disse, é mais difícil. Por quê? Porque o inimigo, às vezes você diz, não, eu perdoo ele, mas você nem vai ver ele direito. Às vezes a pessoa já até está morta. Mas uma pessoa que frequenta a igreja com você é mais difícil. E é nisso que nós aprendemos a desenvolver a fraternidade. Não é à toa que Pedro fala, para isso vocês têm que apresentar todo o seu esforço. Vai ser necessário o esforço. Eu compartilho com vocês uma situação em que eu passei uma vez. Eu nem lembro mais o que foi que levou a isso. Mas o pastor que eu auxiliei, com quem de São Bernardo eu fui para Guarulhos, e que me ajudou a ter a minha primeira igreja, a cuidar da primeira igreja, enfim, um paizão mesmo. Em algum momento, eu não lembro o que aconteceu, a gente não estava se falando. Ele não queria falar comigo, enfim, provavelmente eu tinha feito alguma besteira, ou ele fez alguma coisa, não lembro. Mas ele não queria diálogo. Sabe o que eu fiz? Eu, em oração, comecei a falar, eu amo o pastor e o nome dele. Eu amo esse pastor em nome de Jesus. Eu falei, eu amo ele. Na mesma semana que eu comecei a fazer essa oração, ele veio até mim e falou assim, vem cá, filho, a gente tem que perdoar, né? E foi o pastor que depois fez meu casamento, hoje a gente ainda conversa, enfim. Ali eu consegui exercer a fraternidade. Era um discípulo, era um pastor também, discípulo de Yeshua, junto comigo. E eu sei que ali Satanás poderia ter encontrado vantagem contra o meu ministério inteiro, porque foi no começo. Todo o meu ministério podia ser amarrado por falta da fraternidade. Satanás teria vantagem contra mim. Depois eu compartilhei isso com a Camila, né, porque ela era obreira, e aconteceu uma situação com ela também, em que levantaram uma calúnia contra ela. Uma membro da igreja levantou uma calúnia contra ela. Ela sabia quem era, sabia da calúnia que foi feita, foi penalizada por isso, por mais que tenha sido uma calúnia. E eu compartilhei essa situação com ela, ou seja, Deus estava confirmando a fraternidade dela também. E ela fez isso, ela começou a orar, eu amo a fulana, e pediu ao Senhor amor por ela. E depois essa pessoa também, elas se reconciliaram e, enfim, continuou ali na igreja servindo bem. Irmãos, a sua fraternidade vai ter que ser provada. E se ela não for confirmada, Satanás vai ter vantagem contra você. Por isso a importância da fraternidade. E é o que mais Satanás consegue afetar. A fraternidade, a comunhão e o amor entre discípulos do mesmo Messias. Como nos blindar contra Satanás? Desenvolvendo a fraternidade. Eu vou citar 3 textos. Toma nota. Romanos 12:10, ele diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. De novo, amor entre os irmãos, entre a igreja. 1 Pedro 1:22 fala: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, olha só, pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal. Diga comigo, a verdade
leva ao amor fraternal. 1 Pedro 1:22. Quer dizer, irmãos, que se a verdade que eu defendo não está me conduzindo ao amor à igreja, alguma coisa está errada. Se a verdade que eu defendo está só me isolando e me colocando em rixa contra todos, alguma coisa está errada. Por isso Pedro fala, a verdade vai te conduzir ao amor fraternal. Hebreus 13, versículo 1 diz: seja incessante o amor fraternal. De novo, o amor entre irmãos. Lá ainda em 2 Pedro, vou só citar, não precisa retornar. Pedro diz que essa fraternidade, que é o amor entre os irmãos da igreja, deve estar somada à piedade. Vou só citar de novo. 2 Pedro 1,7 ele fala, diga, a fraternidade com a piedade. Olha só, lembra que nós falamos domingo passado sobre a piedade. Piedade é o serviço e a dedicação a Deus, ao sagrado, as coisas sagradas, as coisas de Deus. É ir num culto, é a oração que eu faço, é o jejum, é piedade, é as ofertas que eu faço, são atos de piedade porque eu estou dedicando a algo sagrado. É ajudar na igreja, é piedade, eu estou me dedicando. Só que a piedade tem que estar junto com o quê? Com a fraternidade. Ou seja, a minha dedicação a Deus tem que andar junto com o amor ao povo de Deus. Sabe o que isso significa? Que a falta da fraternidade faz a piedade perder o valor. Eu vou repetir isso. A falta da fraternidade faz a piedade perder o valor. O que é isso? A pessoa piedosa, ela vai para o culto, ela ora, ela oferta, ela dizima, ela jejua. Mas se falta fraternidade, falta amor entre ela para com os irmãos, toda essa sua piedade perde o valor. Lembra do fariseu citado na parábola de Yeshua? Ele foi ao templo, havia lá junto dele no templo um publicano, ou seja, era judeu também, mas era publicano, era um irmão de fé, estava no mesmo templo, os dois subiram juntos, e ele diz assim: ó Senhor, eu dou o dízimo, eu jejuo. Isso é o quê? Fraternidade ou piedade? Piedade. Mas logo em seguida diz: graças te dou porque não sou como este. Aí fala dele, do publicano. Faltou o quê? Fraternidade. Jesus diz que toda aquela piedade dele teve valor? Não teve valor. Um outro exemplo, eu vou só citar, toma nota, Mateus 5:23 diz: se trouxeres a sua oferta ao altar, isso é fraternidade ou piedade? Piedade. É oferta ao templo, ao que é sagrado, você está se dedicando ao que é sagrado, isso é piedade. É importante, ele fala, se você está levando tua oferta ao altar e te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti. O que é isso? Não é se você tem alguma coisa contra ele, porque aí é pior ainda. Mas é se ele tem alguma coisa contra você. Ou seja, você fez algo contra ele. Alguma coisa que você fez que o desagradou. Ele tem algum motivo contra você. E você se lembrou disso? Deixa ali mesmo diante do altar a sua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. Aí depois volta, viu? Volta e apresenta a tua oferta. Ou seja, primeiro fraternidade, depois piedade. Por isso que ele fala, a fraternidade com a piedade. Diga comigo, primeiro fraternidade e depois piedade. Yeshua diz: é importante você ir ao templo, é importante você apresentar ofertas no altar do templo, mas isso não pode substituir a fraternidade. Ou seja, isso é uma resposta para aqueles que dizem: eu vou à igreja, vou para o templo, vou orar, vou louvar, vou ofertar, mas não quero olhar na cara de ninguém. Ou seja, ela é piedosa, isso é importante, mas não é fraterna, não tem fraternidade. Toda essa piedade perde valor, não haverá mérito algum em sua piedade. Um exemplo, imagina a pessoa que vem à igreja, ora, dizima, cultua, louva, chega em casa, maltrata a esposa. Toda essa piedade perdeu valor.
a esposa chega em casa, maltrata o marido, maltrata os filhos. Por mais piedosa que ela seja, quem olha para ela e fala, nossa, essa mulher é crente mesmo. Mas toda a piedade dela para Deus não tem valor por falta de fraternidade. Até eu, como pastor, por mais piedoso que eu busque ser, toda essa minha piedade pode não ter valor algum diante de Deus se me faltar a fraternidade. E é isso que a religiosidade faz. Ela mata a fraternidade em nome da piedade. Eu vou falar dos fariseus, mas a igreja cristã também fez isso. Quantas pessoas foram lançadas à fogueira pela igreja católica em nome da piedade? No período da Inquisição, se um judeu fosse visto guardando o sábado, ele seria condenado. Alguns chegaram até a morrer. Em nome da piedade, mataram a fraternidade. Enquanto Paulo diz que nós, gentios, somos devedores dos judeus, porque nós participamos das alianças deles, das bênçãos deles, das promessas deles. Não sou eu que falo isso não, é Paulo. Em nome da piedade, matava a fraternidade. Por isso, Yeshua diz, primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, aí depois você vem e apresenta a sua oferta. Nós citamos na semana passada o exemplo de Ana. A profetisa Ana, lá em Lucas 2, ela era piedosa, amém? Que diz que ela não deixava o templo, ficava lá jejuando, adorando, orando. Isso é o quê? Piedade. Mas diz que ela só fazia isso depois que ficou viúva. Quer dizer, enquanto o marido dela estava vivo, primeiro ela se dedicava à família, ao esposo. Certamente ela ia ao templo, mas não tanto quanto ela ia depois de viúva. Imagina abandonar o casamento para viver no templo. Isso é matar a fraternidade em nome da piedade. Para Deus não tem valor. Ah não, vou negligenciar a minha educação aos meus filhos porque eu vou viajar para pregar a palavra. É piedade, pô, parabéns. Mas a falta da fraternidade vai anular todo o valor dessa sua piedade. Quem está aí? Honre a fraternidade, honre o amor aos irmãos. Em Isaías 58, eu vou citar, toma nota também, Isaías 58, o povo estava jejuando, e eles questionaram a Deus do porquê não terem resposta no seu jejum. Gente, deu horário, posso continuar mais alguns minutinhos? Olha só o que o povo fala, já estou terminando. 58:1, aí você lê até o 8, ou o capítulo inteiro, o livro inteiro. Olha só, mas 58. Olha o que diz. Ora, o motivo está, ou seja, de Deus não responder o jejum deles, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão, rixa, brigas violentas, socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Jejum é piedade ou fraternidade? Piedade. É importante? É. Deus ordenou o jejum no dia de Yom Kippur, Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, mas aqui em Isaías 58 diz, o jejum, a piedade perde o valor se faltar o quê? Fraternidade. Não, estou jejuando. E aí entregou o jejum, sai na porrada com outro discípulo. Puxão de cabelo, imagina a bagunça que era. Ou seja, falta a fraternidade. Vai lá em Marcos 7. Marcos capítulo 7. Irmãos, se teve um momento em que a igreja está sendo provada na fraternidade, é agora nesse período eleitoral. Não é verdade, gente? Difícil, hein? Amém. Amém. Olha só. Marcos 7. Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: E acrescentou-lhes: Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a sua mãe. E mais, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe,
será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou a sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido, e dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Irmãos, prestem atenção. Quando, naqueles dias, não havia sistema de aposentadoria. Então, se uma pessoa chegasse a uma idade onde ela não poderia mais trabalhar, o sustento dela dependeria dos filhos. Então, o investimento para se aposentar era ter filho. Só que os fariseus diziam o seguinte: se você pegar os teus bens e doá-los ao templo, isso é piedade? Amém? A pessoa que faz isso é piedosa. Mas a pessoa que faz isso, vocês dizem: olha, você está desobrigada do dever de sustentar os pais. Ou seja, em nome da piedade, vocês estão matando o quê? Fraternidade. Isso é anular a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus se importa com a piedade, mas ela prioriza a fraternidade. Por isso as duas coisas precisam estar juntas. Fraternidade com a piedade. Uma não pode anular a outra. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Se eu disse que nesses dias a igreja foi provada na fraternidade, muito mais agora com essa notícia aí. Mas amém. Vamos manter a fraternidade. Amém, meus irmãos?